Bem, então agora nós vamos falar um pouco sobre o histograma e para isso eu trouxe aqui dois gráficos de um problema do Enem que caiu em 2005 para você justamente ver a diferença. Aqui tem dois tipos de gráficos. Talvez você olhe e imagine que os dois gráficos são de colunas, mas não são. O primeiro gráfico é de colunas. Esse aqui é um gráfico de colunas. Mas esse segundo não é. Esse segundo é um gráfico chamado histograma. Qual que é a diferença? Note aqui, olha, no gráfico de colunas, veja que há um espaço entre as colunas, ó. Já que no histograma não há espaço entre as colunas, elas estão coladas uma na outra. Por quê? Porque o histograma, em geral, ele serve para representar situações onde você tem variável quantitativa e onde há uma distribuição das frequências. Veja, aqui está distribuídas as frequências de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10. Então, note o seguinte, você percebe aqui que há uma diferença entre os dois tipos de gráfico. Então, a diferença, como eu estava mencionando, aqui, por ser uma distribuição de frequência, as colunas elas ficam coladas uma na outra. Por isso que você percebe essa diferença. Já que no gráfico de colunas não, ó, há uma separação entre as colunas porque não se trata de uma distribuição de frequências. Mas agora vamos analisar o exercício aqui e pensar um pouco. O exercício diz: um estudo caracterizou 5 ambientes aquáticos nomeados de A a E em uma região, medindo parâmetros físico-químicos de cada um deles, incluindo o pH nos ambientes. O gráfico 1 representa os valores de pH dos 5 ambientes melhor dizendo. Utilizando o gráfico 2, que representa a distribuição estatística de espécies em diferentes faixas de pH, pode-se esperar um maior número de espécies no ambiente A, B, C, D ou E. Então, veja só. Aqui no gráfico 2 está dizendo o seguinte, ó, a gente está falando de pH, então atente a esse fato. O pH, como eu mencionei para vocês agora há pouco, ele é uma variável quantitativa e variável quantitativa contínua, porque você pode, por exemplo, ter um pH aqui, ó, 5,9, pode ter um pH aqui 6,1 e entre eles está aqui o pH 6, por exemplo. Por isso, como é uma distribuição de frequência, assim como eu estava mencionando, as colunas ficam coladas uma na outra, diferente do gráfico 1. Mas voltando aqui, olha. Olhando aqui nesse gráfico, no eixo X, no eixo das abscissas, está falando do pH. E no eixo das ordenadas está falando do número de espécies. E eu percebo que nessa coluna, onde o pH está de 7 a 8, ó, no pH de 7 a 8, é onde a coluna subiu mais. Ó, onde você tem aqui um valor de 40 mil, o número de espécies chega ao índice 40, quer dizer, chega ao índice mais alto. Então, quando que ele chega ao índice mais alto? No pH de 7 a 8. Agora, olhando no gráfico 1, onde é que está o pH de 7 a 8? Ó, o pH de 7 a 8 está nesse intervalo aqui. Ó. E qual a coluna que realmente se encaixa nessa parte? Ó? É a coluna do ambiente D, que está realmente desenvolvendo até o valor ideal de pH. Portanto, a gente tem a coluna D. E isso indica que é o ambiente D, o ambiente onde há maior número de espécies. Então, até o nosso próximo exercício, galera.